Caius Otavianus Iulius Turinus, um dos personagens mais conhecidos da história. Talvez o irmão não saiba porque este nome não facilita. Ele nasceu numa família romana, descendendo de patrícios, portanto de famílias nobres de Roma, tanto por via do pai quanto por via da mãe. Mas ele só se tornou o primeiro imperador de Roma por causa da sua adoção. Quando Júlio César, o seu tio-avô, chegou à maturidade, percebeu que em termos políticos não tinha a quem deixar a sua herança física. César tinha 2 filhos homens, mas ambos por mulheres que não eram romanas. Um era filho da rainha do Egito, Cleópatra, o outro era filho de uma princesa gaulesa e, portanto, não havia possibilidade de nenhum destes filhos vir a herdar aquilo que Júlio César tinha conseguido. Então ele adotou este seu sobrinho neto, que veio a ficar conhecido na história como Augusto. Ele só se tornou o primeiro imperador porque ele tinha sido adotado. Herdeiro de César, ele se tornou então o primeiro imperador de Roma. O hábito de adotar filhos era uma coisa bastante comum em Roma e tornou-se um hábito entre os Césares. Augusto, por sua vez, adotou Tibério, filho da sua esposa do 3º casamento, e Tibério foi imperador depois dele. Que também, Tibério, adotou o seu sobrinho neto Calígula, infelizmente, porque Calígula foi um péssimo imperador. Cláudio, imperador romano, adotou o filho da sua esposa, Nero. E assim por diante, irmãos, a lista de adoção entre os Césares romanos era muito significativa. Um filho adotivo tinha, segundo as leis de Roma, todos os direitos de um filho natural. Ele recebia o nome do seu pai, herdava todas as suas posses e títulos, e esta figura era uma figura relativamente comum na vida do Império e bastante conhecida na época em que o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas. E ele faz uso desta imagem no texto que nós encontramos no capítulo 4 desta carta. Gálatas, capítulo 4. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para nós lermos os primeiros 7 versículos. Gálatas 4, de 1 a 7. Diz assim: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Texto, irmãos, extraordinário este. Vamos recordar onde é que nós estamos. Paulo está a argumentar com as igrejas da Galácia a propósito da questão da lei. Tinham surgido alguns mestres vindo da Judeia com a ideia de que para que os gentios se tornassem salvos, eles tinham que aceitar a Jesus, mas também tinham que cumprir a lei judaica do Antigo Testamento. Entre outras coisas, tinham que ser circuncidados. E Paulo está a tentar mostrar aos crentes da Galácia que isto é um retrocesso, que isto é uma tolice, que isto é uma decisão sem sentido e contrária à verdade que eles tinham recebido na pregação do seu Evangelho. Paulo estava a defender a graça na salvação, pela fé. E para algumas pessoas, isto parece muito distante do Antigo Testamento. Alguns dizem que este tipo de mensagem não era a verdade do cristianismo, mas foi criada por Paulo para agradar aos gentios, que não era bem assim, que não se encontrava nada disto no Antigo Testamento. Mas nós temos que lembrar, irmãos,
que uma das primeiras figuras que o apóstolo Paulo usa para falar da salvação é a figura da justificação. E esta é uma figura que aparece com Abraão, lá no Gênesis. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. E é baseado nesse texto que Paulo introduz a figura da justificação. Textos como, por exemplo, nós podemos encontrar em Zacarias, que é um profeta do Antigo Testamento. Zacarias 3, os irmãos podem ouvir o texto, diz assim, a visão do profeta. E ele mostrou-me, o Senhor mostrou ao profeta, o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que te tenho, como que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Irmãos, isto é Antigo Testamento, e é graça pura. O sumo sacerdote é apresentado como alguém que aparece diante de Deus com as suas vestes sujas. Nós podemos dizer, alguém tem coragem de aparecer diante de Deus com vestes sujas? Eu digo aos irmãos, todos nós aparecemos diante de Deus com as nossas vestes sujas, porque elas representam os nossos pecados. Nós não temos como tirá-las. Não temos capacidade para as limpar. Por mais que nós conseguíssemos limpar uma beiradinha do nosso vestido, o resto continuaria sujo, e enquanto limpávamos de um lado, sujava do outro. Só a graça de Deus pode permitir isto. E o texto nos fala sobre a graça. Josué não fez nada, foi o Senhor que o tirou, foi o Senhor que o escolheu, foi o Senhor que o separou. E o Senhor declara, eu vou te purificar e vou tirar as tuas vestes sujas e colocar vestes limpas sobre ti. Isto é o que Jesus faz conosco quando Ele vai à cruz do Calvário. Ao subir ao monte do Gólgota, o Senhor nos ofereceu a sua santidade e tomou sobre si o nosso pecado. Esta é a mensagem extraordinária e inigualável do Evangelho. Podemos ver então aqui que a graça e a justificação estavam no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo não estava a inventar nada. Na sua argumentação, Paulo estava a dizer que a lei tinha servido como uma espécie de aio. Era um escravo de confiança que levava o menino até à escola, enquanto o menino precisava desta orientação, enquanto não se tornava adulto. Quando chegava a adulto, tornava-se dono do seu próprio nariz, da sua sorte, do seu destino. E Paulo diz que a lei servira a esta função, mas os cristãos já não precisavam dela, porque já não eram mais meninos debaixo da lei, mas tinham chegado à maioridade, à fase de adulto. Curioso, irmãos, porque ele está citando uma outra imagem e outra figura comum aos povos daquele tempo. Todos os leitores da carta de Paulo, gregos, romanos e judeus, tinham nas suas culturas experiências próprias, rituais, cerimônias de mudança de idade. Para os judeus acontecia aos 12 anos, acontece até hoje. O menino judeu passava pela cerimônia conhecida como Bar Mitzvah, filho da lei, em que ele era pela primeira vez levado à sinagoga para ler o texto sagrado, diante de todos os homens. E ao fazer isto, ele passava a ser incluído entre os homens, entre os adultos, e passava a ser contado como membro do povo de Israel. Era uma cerimónia, continua sendo, importantíssima para o povo judeu. Para os romanos, esta cerimónia acontecia entre os 14 e os 17 anos. Havia uma mudança das vestes que eram usadas pelo menino. O menino que usava a toga pré-testa, naquele dia em que ia passar a ser adulto, pela primeira vez ia usar a toga virilis, ou seja, era a roupa de adulto. E era muito complicada de dobrar. Normalmente era preciso um escravo para ajudar a dobrar a toga virilis, porque ela era muito complexa de se usar. E depois de vestir aquela toga, numa cerimónia que era chamada liberalia, pela primeira vez este menino era levado, este jovem agora, que era considerado homem, era levado ao fórum. E agora com vestes masculinas e adultas, era apresentado a todos os outros homens ali no fórum. Ele agora passava a ser um cidadão romano de pleno direito.
entre os gregos. Isto acontecia por volta dos 18 anos. O festival chamava-se Apatúria. E entre os gregos, quando o menino era elevado à categoria de adulto, ele cortava o seu cabelo, o cabelo que normalmente era bem grande, porque eles deixavam crescer, e então queimava aquele cabelo infantil, como prova de que cortava todas as ligações antigas. E a partir daí ele era considerado épobas, um cadete. Nessa ocasião, ele era consagrado aos deuses e considerado membro de todo o direito da comunidade grega. Em todas as culturas, este era um momento essencial, em que a criança assumia não mais o seu papel infantil, mas a sua função na sociedade, passava a ser adulto. Não estava mais dependente de escravos nenhuns, mas tinha todos os direitos como filho. Passava a ter uma função ativa na vida da casa. Não estava mais sob as orientações de qualquer tipo de escravo. Vejam, irmãos, as palavras que o apóstolo Paulo usa, e as palavras nos ajudam a entender. Ele usa a expressão meninos. Esta palavra tratava-se da ideia de uma criança sem voz e sem direito. Crianças com 6, 8 anos de idade aproximadamente, era para onde se usava esta expressão que ele usa aqui. Estas crianças podiam até ser filhos do dono, mas estavam sujeitos aos escravos. E os escravos mandavam neles, porque ainda eram crianças que não tinham capacidade de dirigir. Ele fala, aí os irmãos encontram no versículo 2, em tutores e curadores. Os tutores eram exatamente os aios, os escravos que levavam as crianças às suas várias funções. E os curadores eram administradores que administravam os bens do menino enquanto ele não chegava à fase adulta. Ele não tinha a capacidade de administrar as suas propriedades. Era preciso que um escravo o fizesse. Rudimentos, usa ele esta expressão, os rudimentos do mundo. Palavra muito interessante esta, irmãos. Esta palavra grega tem a sua origem numa pequena peça triangular que era colocada num relógio do sol. Os irmãos sabem o que é um relógio do sol, não é? Relógio que é colocado numa certa posição e aquele triângulo, conforme a sombra, indica a hora. É claro que um relógio do sol não dá horas precisas, não é? Não podemos olhar para um relógio do sol e dizermos são 4h17 da tarde. Não, um relógio do sol dá-nos uma ideia mais ou menos. Este triângulo tinha este nome, ele passou a designar as coisas elementares, as coisas básicas, aquelas coisas que nós podemos considerar o simples do dia a dia. Por exemplo, referia-se a isto quando se falava sobre as primeiras letras que se aprendiam na escola. Nós diríamos o ABC, não é? Eram os rudimentos, as coisas elementares. E o apóstolo Paulo diz aqui que as religiões básicas do homem, as religiões humanas, eram como os primeiros rudimentos do mundo. Estas noções básicas de que todos os elementos da terra eram formados por terra, água, fogo e ar. E estas coisas eram adoradas pelas pessoas naquele tempo, atribuindo a elas algum tipo de divindade. Estas coisas escravizavam o homem. E Paulo diz, nós não estamos mais na fase de continuar a seguir o ABC das religiões primitivas antigas, nem sequer mesmo do início daquilo que era a lei do Senhor, porque só servia para nos dar algumas orientações, mas no tempo certo de Deus. Este versículo, irmãos, é extraordinário, no versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos. Esta palavra é a palavra kairos. Havia estas duas palavras usadas na língua grega para falar de tempo. A palavra kronos, que nós usamos para cronômetro, não é? Ou cronologia, dá a ideia de tempo contado como nós o contamos. Mas o kairos não está dentro do relógio. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo que Deus determina, porque Ele sabe qual é o tempo melhor. É interessante, irmãos, porque entre os povos gentios, quem escolhia a data em que um filho passava a ser adulto era o pai. O pai que determinava o momento certo. E aqui Deus, na sua função de pai, determina o momento certo. No tempo escolhido por Deus, na plenitude dos tempos, Jesus veio e Ele nasceu com todas as características necessárias. Era filho de Deus. Tinha que ser, irmãos, porque o problema só podia ser resolvido por Deus. O homem não conseguiria resolvê-lo. Mas era humano. Diz que era nascido de mulher, porque o problema de Deus era com o homem, então tinha que ser divino
mas tinha que ser humano, porque senão não podia resolver o problema. Deus só por si não podia levar o nosso castigo, a não ser que fosse um homem-Deus, ou um Deus-homem, que era o caso de Jesus. Nascido sobre a lei, cumprindo tudo aquilo que tinha sido estabelecido, porque apenas alguém que vivesse sem pecado, cumprindo toda a lei, poderia pagar pelo pecado de outro. Só este, então, poderia trazer-nos e pagar o preço da nossa redenção. E o apóstolo Paulo usa no versículo 5, então, estas duas figuras, a ideia da compra do escravo e a ideia da adoção. Esta ideia era conhecida no mundo antigo. Todos sabiam onde ficava o mercado onde se vendiam escravos. Era relativamente comum que um escravo de valor, que um escravo que mostrasse uma afeição pela família, depois de um tempo fosse libertado. Isto era relativamente comum. Mas um escravo liberto, ser adotado como filho da família, isto já era outra história, irmãos. Já era uma coisa muito, muito rara. E é isso que Paulo diz aqui. Não somente nós éramos escravos e não tínhamos como escapar da nossa escravidão. Não somente o Senhor nos amou a ponto de pagar o preço altíssimo de nos comprar da escravidão, mas depois de nos comprar e nos libertar, Ele ainda fez mais. Ele nos adotou publicamente para que nós passássemos a ser seus filhos. É tão extraordinário, irmãos, porque isto é a mensagem do Evangelho, é a graça de Deus. E a prova da nossa filiação é que Ele nos deu a presença do seu Espírito Santo. O próprio Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, veio habitar entre nós, veio estar em contato com o nosso coração e o nosso espírito, para dessa maneira nos fazer perceber o amor de Deus, sentir a sua presença e compreender que nós somos seus filhos. É só por isto que nós temos a capacidade de nos dirigir ao Senhor e dizer: Pai. Jesus usa a expressão Abba, Abba, Pai. Era uma expressão carinhosa, era uma expressão que falava de proximidade. Nós poderíamos dizer querido Pai, ou Paizinho. É aquela expressão do filho querido que se ajunta ao seu pai com toda a confiança. E aí nós lembramos o que a palavra do Senhor tinha prometido. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Oh, meus irmãos, Paulo consegue ir buscar no dia a dia da cultura do seu tempo estas imagens extraordinárias. Mas ele ainda vai mais longe e, pegando a figura completa da herança do filho adotado, ele diz: nós fomos feitos filhos e por isso herdeiros de Deus por Cristo. Irmãos, quando nós ouvimos de alguém que ganhou uma herança, principalmente se foi de alguma pessoa rica na sua família, nós costumamos dizer o quê? Que grande sorte, não é? Ou não precisou fazer nada. Às vezes ouve-se histórias de pessoas que nem sequer sabiam da existência de um parente, de um tio, de uma tia que era muito rico, um tio-avô, uma tia-avó que morreu não sei aonde e de repente é contactado: olha, você é o único herdeiro desta pessoa. Ah, é? Pô, eu nem sequer sabia. Eu tinha um breve noção. Pois é, mas o seu tio deixou-lhe todas as suas coisas. Ah, tá bom, que bom. E quanto é que é? Olha, são 200 milhões que estão no banco. E a pessoa cai para trás. Uau! Não estava à espera disto. Recebi uma herança extraordinária. Que maravilha! E nós, na nossa limitação humana, vamos olhar para uma história dessa e vamos dizer: mas que grande sorte. Isto é que é uma pessoa agraciada. Irmãos, olhem de novo para o texto. O apóstolo Paulo diz que nós fomos feitos herdeiros. De quem, irmãos? De quem, irmãos? Os irmãos acham que herdar de um tio rico vale muito, é? A Bíblia diz que Deus nos permite, pela sua graça, que nós sejamos herdeiros dele. Não porque mereçamos, irmãos. É por Cristo. Porque nós fomos adotados na sua família. Pense, irmãos, nesta herança. Ela significa uma comunhão e uma proximidade que apenas o filho pode ter do pai. Quando nós teríamos a aspiração de estarmos próximos de Deus, com o nosso pecado, isto só é possível, irmãos,
porque nós somos herdeiros e como filhos nós podemos ter esta proximidade. Significa a comunicação, a própria bênção da oração, faz parte da herança que nós temos em Cristo. Nós nunca poderíamos chegar à sala do trono. No Antigo Testamento havia um véu que separava, e nós já cantamos hoje que o véu já não separa mais, porque nós somos filhos e podemos entrar. Todos os irmãos aqui provavelmente já ouviram aquela história famosa do imperador persa que sentava no trono e ninguém podia entrar. E nós ouvimos a história da rainha Esther, que ficou ali em oração, em jejum, vários dias à espera de ver-se, e ela era a esposa do rei. Mas aquela criança que passava pelo meio dos guardas, esgueirava-se por entre eles e saía e entrava a correr dentro da sala do trono. E não somente entrava na sala, mas corria e subia os degraus e saltava para o imperador que estava sentado no trono. E ninguém podia fazer nada. Era seu filho. Era seu filho. Ele tinha acesso direto à sala do trono. Ele tinha acesso direto ao próprio trono. Ele tinha acesso direto ao imperador. Irmãos, quando nós oramos, a Bíblia diz que não há mais barreiras, nós vamos direto à presença do Senhor. Lembro-me sempre que este aspecto da salvação era algo que marcava muito o nosso querido irmão Adulai Baldé, pastor Adulai Baldé, que vai ser alvo desta oferta também que nós levantamos. E ele muitas vezes compartilhava comigo como isto era tão extraordinário. Tendo sido um muçulmano convicto e vivendo naquela dificuldade de tentar chegar a Deus, de repente descobrir que não há mais barreiras e nós podemos ter pelo Senhor acesso direto à presença de Deus em oração. E quantas vezes, irmãos, quando nós falamos sobre oração, ainda há crentes que dão de ombro e desprezam. Mas faz parte da nossa herança, herdeiros de Deus. Nós recebemos acesso à riqueza infindável do nosso Deus. É claro, irmãos, que esta riqueza é sobretudo espiritual. E neste mundo nós somos tão limitadinhos que ainda pensamos muito em coisas. E há muitas igrejas por aí que vão ensinar aos irmãos que os irmãos são filhos do rei, então têm que ser ricos, porque são filhos do rei. Esta promessa não vem, irmãos, porque o Senhor Jesus disse-nos que era rei, mas não deste mundo. Mas o apóstolo Paulo aos Efésios escreveu e disse que nós recebemos em Senhor todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós temos, irmãos, por sermos herdeiros de Deus, uma vida que é eterna. Não somente eterna em termos de quantidade, mas sobretudo em termos de qualidade, porque é a vida do próprio Deus. Não terminemos, irmãos. Não terminemos sem, no entretanto, pensar numa coisa. Se nós somos adotados, passamos a ser filhos de Deus, isto significa também que existe toda uma dignidade e uma responsabilidade acrescida. Quando alguém era tirado de uma posição inferior e adotado por um nobre romano, recebia o seu anel e passava a representar aquela família. Aonde quer que fosse, ele tinha que se comportar com a dignidade e a honra própria àquele nome que ele tinha recebido. Não podia mais ter qualquer tipo de atitude. Afinal, ele agora era filho de fulano de tal. Irmãos, nós fomos adotados pelo Senhor e somos filhos de Deus. Significa que nós devemos honrar o nosso Pai, dar glória ao nosso Pai, comportarmos de forma digna de sermos chamados filhos de Deus. E lembrarmos que nesta família em que nós estamos, sendo filhos, não somos filhos únicos. Deus tem muitos filhos. E nós somos uma na família. E sermos adotados significa que fomos adotados pelo Senhor para fazer parte de uma família. E louvado seja o Senhor pela família que nós temos em Cristo, a Igreja. Que Ele possa entusiasmar os nossos corações com estas verdades extraordinárias que vêm da Sua Palavra. Nós que éramos escravos, fomos resgatados, adotados e feitos herdeiros, filhos de pleno direito do Senhor, com a presença do Seu Espírito em nossos corações. Amém?